tem vários conceitos envolvidos aí no que a gente acabou de conversar e que acredito que a gente deve apresentar para tentar explicar esse raciocínio de uma forma mais ampla. Por exemplo, o que a gente chama de força e o que a força traz de benefício? O que ter força traz de benefício para a estabilidade, vamos usar, da coluna ou das grandes articulações? Para a gente explicar para o leigo, porque a educação física, colocando de outra forma, a educação física, hoje, ela está muito, muito além daquilo que um dia foi, de você falar de uma academia onde você ia lá para ficar forte de qualquer jeito, a qualquer custo, de qualquer tipo de lesão. Então, modernamente, a educação física entra como uma ferramenta terapêutica, inclusive. E aí você vai chegar com uma determinada dor, uma determinada doença, e o avaliador, ele vai falar assim, olha, você precisa ter mais força e estabilizar a coluna, ou o quadril, o ombro e tudo mais. Então, como que é esse conceito para o doente que chega, para o paciente que sofre de uma doença e chega, o que é isso? Primeiro, no que a força vai fazer com que ele ganhe? E segundo, por que a gente encontra gente que está tão fraca e mal treinada? Excelente pergunta aí. Por muitos anos, se falou-se na questão muito da sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E que a musculação tradicional tem o objetivo é justamente melhorar essa falta, né, essa deficiência que é a perda de massa muscular. Que é completamente diferente do que é a dinapenia, que é a perda de força muscular. São coisas diferentes, são coisas distintas. Ganhar força para o nosso corpo é ter o controle motor de você dominar um movimento muito mais amplo e conseguir agrupar o maior número de músculos para executar aquele simples movimento. Então, a definição exata da força é exatamente é o controle motor de executar um simples movimento com o maior número de músculos para executar aquilo ali de uma forma mais simples, mais fácil. E aí a gente pode falar o seguinte, eu costumo sempre dar esse exemplo. Trabalhar o músculo é como se dentro de uma força armada, dentro de um exército, eu estivesse conversando com um soldado, com uma patente baixa, né? Vamos dizer assim. Ter força é conversar diretamente com o cérebro, é conversar direto com o general. É o controle motor de tudo. Então, eu fazer uma rosca direta, que é uma flexão de cotovelo para trabalhar o bíceps, eu demando uma certa energia muito pequena para estar fazendo esse simples movimento, que é a flexão de cotovelo. E o tradicional hoje dentro das academias, pega-se um monte de equipamento para que você fique sentado, todo encaixado, para você somente fazer a flexão de cotovelo. Uhum. Já um treinamento de força é você conseguir executar essa flexão de cotovelo com uma contração das pernas, do quadril, do abdômen, dos ombros, do pescoço, da coluna no completo, para executar um simples movimento para que você se proteja no todo. Então, quanto mais músculos, quanto mais domínio, quanto mais controle motor você tem do seu corpo, mais força física você tem. Então, são coisas diferentes. Um é o controlar o maior número de músculos e a outra é usar um músculo apenas. Quando a gente fala no conceito assim, de coordenação motor, a gente vai nessa mesma linha de treinamento de coordenação porque a gente começa a colocar então os conceitos da força e tudo. E já me vem uma lembrança de um paciente que eu atendi há não muito tempo, que estava encantado porque comprou um aparelho que você coloca na pele e aí ele comanda e faz o músculo contrair isso. É um aparelho antigo, isso não é novo, né? Uhum. Ele passa uma corrente elétrica ali e a musculatura contrai. Exato. E ele falou exatamente o que... Com este aparelho eu não preciso mais ir para academia, eu não preciso mais fazer exercício. Então, assim, por que isso é verdade ou mentira? Vamos lá, Maurício. Não, isso aí tá parecendo aquela brincadeira, né? Não é verdade. Se você não postar, você não cresce. Não, mas, não, esse é outro mito, a gente ainda vai falar dele. Não, para. Né? Mas é verdade. Para. Vocês não lembram? Vamos lá. Todo mundo aqui tem uma certa idade, a gente lembra... Eu lembro. Da feiticeira fazendo propaganda de um aparelho que era uma cinta que você colocava na região do abdômen
E ele ficava dando choque, contraía e falava assim, olha, com isso, você vai poder ter um corpo igual ao meu. Aí você comprou pra ter o corpo igual da feiticeira, né, eu André? nunca, É por isso que eu nunca aqui, ó. tentei, né? Ele até hoje é revoltado. Mas- Ele não conseguiu Eu quero saber por que aquele dinheiro foi gasto em vão, né? Vamos lá. Mas assim, tá, do ponto de vista técnico, você tá passando uma corrente ali, a musculatura tá sendo exercitada numa frequência X de contraturas aí por minuto. Exato. Mas assim, tá, ela tá contraindo, mas ela não tá sendo uma contração útil, porque é muito mais uma fasciculação do que Exatamente. do que E é local.